providência. Posteriormente, com a base de todo esse fundamento, os verdadeiros pais celebraram a cerimônia de coroação do Rei da Paz e da Rainha da Paz, no dia 13 de junho de 2006, no Cheonjeonggum. Então, dessa forma, os verdadeiros pais, os pais celestiais, têm conduzido a providência até este momento. Então, enquanto nós nos preparávamos para o dia da fundação, que ia ser celebrado em 2013, o verdadeiro pai ascendeu ao mundo espiritual no dia 3 de setembro de 2012, sem poder presenciar a vitória final no dia da fundação. 13 dias depois, no dia 15 de setembro, aconteceu a cerimônia de San Juan, do verdadeiro pai, do céu, da terra e da humanidade, num ambiente solene no centro, Chonchim. Após ascender ao mundo espiritual, o verdadeiro pai reorganizou a ordem no mundo espiritual para poder ajudar e apoiar a verdadeira mãe aqui na Terra. Para poder realizar o Chonilgo, que nós podemos ver no Chonsongyeon, essas palavras da verdadeira mãe. E ela dizia o seguinte: este dia, o dia do culto de adoração, celebrando 40 dias após o San Juan do verdadeiro Pai, marca um novo ponto de partida para a providência. Durante os últimos 40 dias, o Pai visitou muitos lugares no mundo espiritual. Tenho conversado com o verdadeiro Pai em meu coração nos últimos 40 dias. Eu tenho me preparado. Então, os pensamentos do Pai tornaram-se os meus pensamentos, e os meus pensamentos tornaram-se os seus pensamentos. Agora, com completa unidade de mente e vontade centrados no princípio, vamos avançar com determinação. Este foi o chamado que a nossa verdadeira mãe nos fez. Então, nós tivemos a oportunidade de participar deste evento após os 40 dias da ascensão do verdadeiro Pai. E a verdadeira mãe, com muita determinação, nos chamava para, dizendo que a providência não pode parar, ela deveria continuar. Queridos irmãos e irmãs, dessa maneira se iniciou a essa etapa, a terceira etapa do centro de treinamento Hyojeom Chonbo. Então, no dia 27 de outubro de 2014, se inicia o terceiro estágio, a etapa de conclusão da providência Chonbo. Então, dessa maneira, as obras celestiais estavam começando. As obras do centro de treinamento eram supervisionadas diretamente pelo verdadeiro Pai no mundo espiritual e pela verdadeira Mãe aqui na Terra. Então, o verdadeiro Pai no mundo espiritual e a Mãe aqui na Terra chegaram a ser um. E através dessa união, eles puderam conceder o perdão, a graça e a bênção substanciais a todos e a todas as famílias abençoadas. Portanto, a verdadeira mãe organizou o centro de treinamento de Champion no dia 27 de outubro de 2014, lembrando que pela primeira vez, nomeando primeiramente o presidente Lee Gi-sung como presidente do centro de treinamento. É assim que a providência foi conduzida daquele momento adiante, baixo o domínio dos verdadeiros pais. E no dia 27 de agosto de 2015, 3 dias antes do terceiro aniversário da ascensão do verdadeiro pai, a verdadeira mãe disse que o retrato de Hyojeon deveria ser colocado na sala de oração Chonchim. Chonchim 1. E ela disse que Hyojeonim estavam nas posições de primeiro e segundo filhos restaurados, como Caim e Abel restaurados. À medida que nós assistimos ao fundamento de 4 posições dos verdadeiros pais, as obras mais poderosas ainda podem acontecer. Então, no dia 30 de agosto de 2015, no terceiro aniversário da ascensão do verdadeiro Pai, os
verdadeiros pais abriram a era das obras do Espírito Santo substancial, onde o mundo espiritual e o mundo físico estão sendo governados diretamente pelos verdadeiros pais. Como eu já disse, o verdadeiro pai no mundo espiritual e a verdadeira mãe aqui na Terra. Então, vamos agora ler algumas palavras da verdadeira mãe. E ela disse... diapositiva las palabras textuales de la madre en portugués. Lo pueden leer, ¿ya? Entonces, de ahora en adelante. Agora em diante, se você tiver unidade com os verdadeiros pais, milagres acontecerão. Se você se dedicar à oração e ao Johnson, seus problemas serão resolvidos. Seus problemas serão resolvidos. Isso é possível devido ao fundamento espiritual. É a hora que o mundo espiritual irá nos apoiar automaticamente através da fundação estabelecida, revertendo 21 anos de Johnson. Um sistema automático foi estabelecido. A partir deste momento, os verdadeiros pais estavam guiando diretamente a providência. Então, desde o centro de treinamento. Então, quando nós fazemos esforços sinceros, a verdadeira mãe nos disse que os milagres acontecerão. Nós já não precisamos de um mediador. Agora, diretamente, através dos pais celestiais, nós podemos oferecer condições de devoção. Nós podemos fazer com que esses milagres aconteçam. Então, isso é um fato, uma oportunidade muito especial. E tudo isso nós podemos vincular com a nossa visão de Messias tribais celestiais. Então, os verdadeiros pais, eles fizeram a proclamação da autoridade dos Messias tribais celestiais no dia 3 de janeiro de 1989. Com essa proclamação com a autoridade dos Messias tribais celestiais, as famílias abençoadas herdaram todo o fundamento vitorioso dos pais celestiais. E os pais celestiais, os verdadeiros pais, enfatizaram 3 missões claras, dizendo... Aqui nós vamos ver. Como Messias tribais, vocês têm 3 missões importantes. Primeiro, eles devem restaurar seus antepassados. Segundo, eles devem restaurar sua pátria, sua terra natal. Terceiro, desde que os primeiros antepassados, Adão e Eva, caíram e Deus foi expulso de sua família, eles devem viver com Deus em sua família. Essas são as 3 missões de um Messias tribal celestial. Adju. Então, o verdadeiro pai, diretamente no dia 14 de outubro de 1993, falava sobre a missão dos Messias tribais celestiais. Então, essa é a nossa responsabilidade enquanto a liberação e bênção de antepassados. Essa é a missão de poder restaurar também a nossa tribo. E também, sobre a base disso, seguindo essa ordem, nós devemos aperfeiçoar o nosso Shinjon, nosso coração celestial, chegando a ser um com o coração de Deus. Dessa forma, nós podemos viver com Deus todos os dias das nossas vidas. Eu creio que isso está muito claro nessa mensagem. A nossa responsabilidade. Também podemos ler e entender este guia que os verdadeiros pais nos han dado através da oração de encerramento do Pai, quando ele ascendeu ao mundo espiritual. Declaro que, centrando-se nos 14 filhos e filhas dos Messias tribais, poderão cumprir o chamado dos representantes nacionais e restaurar as 387 nações, 194 nações tipo Abel e da ONU Abel e 193 tipo ONU Caim. Tudo chegará ao fim. Tenho feito tudo isso. Eu completei tudo. Adju. Então, com essas palavras, nosso verdadeiro Pai ascendeu ao mundo espiritual. Antes de fazer essa declaração, o verdadeiro Pai, no dia 17 de maio de 2012, eles já estavam
fazendo seminários de educação, 600 nuevos e nessa oportunidade de 3.600 novos Messias tribais celestiais, um seminário de 30 dias de educação especial com a educação do princípio divino original, com a educação do verdadeiro Pai, já estava acontecendo. Então, queridos irmãos e irmãs, desde então, a verdadeira mãe, ela tem promovido com muita seriedade a missão dos Messias tribais celestiais. E por que ela fez isso? Porque essa é a vontade do verdadeiro Pai. Além do mais, nós temos que entender que nós sempre falamos de nação, de restauração nacional, restauração das nações. Nós falamos muito isso, ouvimos muito isso, mas antes de restaurar a nossa nação, nós também queremos um mundo celestial e nós também queremos um mundo espiritual celestial. Para que apareça a nação, um mundo celestial, o que nós precisamos fazer primeiro? A tribo celestial. Por isso, assim de que a verdadeira mãe falou sobre isso no dia 29 de outubro de 2014, quando visitou o centro o lugar da construção do Chambon. E não apenas nesse lugar, mas também quando estava sendo construída uma igreja em Cheongnam, na Coreia. Ela também transmitiu a bênção na sua mensagem aos membros que estavam reunidos ali. E ela disse o seguinte, vocês podem ler no slide: tornem-se o Messias tribal celestial, que auxiliam o Pai e a Mãe celestial. Você devem cumprir a missão dos Messias tribais celestiais. Eles devem fazer isso para o resto das suas vidas. Se eles não puderem fazer isso, depois de irem ao mundo espiritual, vocês ficarão envergonhados de se encontrarem com os verdadeiros pais. E ele dirá, eu te ensinei isso na terra. E eu também pedi a você para fazer isso. Mas por que você não fez nada? Este é um trabalho que você absolutamente deve fazer, não apenas pelo seu bem, mas para o bem das suas gerações, de seus descendentes. Então, são palavras textuais. São palavras da verdadeira mãe para os membros. E